Existe um universo de coisas dentro do seu quarto, um universo de coisas, que pode, dependendo da sua bagagem experiencial, afetar sua vida, tá? O que é uma bagagem experiencial? Sua experiência de vida. Tudo que na sua vida te trouxe até o momento presente, até o agora que você está, tá? Então isso é uma bagagem de vida experiencial. É onde você cria todos os mecanismos para vivenciar sua vida. Então, é a sua história desde a sua infância, o contato que você teve com amigos, com familiares, se você foi criado pelos seus pais, pelos seus avós, se você foi criada no interior, na cidade grande, né? Qual foi a reação que você teve e como que foi a sua infância? Infância, adolescência, juventude, vida adulta, até agora, relação com trabalho, com casa, enfim. Todo tipo de relação que você tem cria uma bagagem experiencial. Essa bagagem experiencial, nós materializamos ela através dos objetos, das coisas que temos dentro do lar. Nós trazemos isso conosco para dentro do lar. Algo que traz dor. Móveis. Móveis causam dor. Mônica, móveis? Pai do céu, que tipo de móvel? Vou explicar. Um móvel traz dor por um motivo. Ele tem memória, tá? Ele tem memória. Então, muitos de vocês, e aí, para cada situação eu vou mostrar um exemplo. Muitos de vocês têm móveis, tá? Que não são seus. São móveis que vieram de outras pessoas. Eu não estou dizendo do móvel que de repente você comprou num brechó ou você comprou numa situação parecida com um antiquário. Estou falando de móveis que realmente trazem bastante conflitos porque você lembra. Fica mais fácil com um exemplo. A minha aluna Patrícia, quando ela veio para o curso, ela veio exatamente porque ela não dormia bem. O sono dela era um sono muito pesado. Era um sono... Aí você fala assim, mas um sono pesado, Mônica, a pessoa dorme a noite inteira. Só que era um sono pesado, cheio de pesadelos. E ela não conseguia acordar desses pesadelos. E ela não conseguia entender por quê. Então, foi feito várias ações de harmonização dentro da casa dela, várias ações. E mesmo assim, e ela nunca falou dos móveis dela, que até então, ela dizia que ela gostava de tudo que tinha dentro do quarto. Então, foram feitas várias correções. E mesmo assim, ela continuava com aquele sono daquele jeito. Um belo dia, eu fiz uma live para a turma, e eu falei de memórias que ficam impregnadas nos móveis. Memórias que, dependendo de qual memória puxa o gatilho sensorial e vibracional de seu ecrã mental. Cria sinapses cerebrais de uma tal forma que a sua mente inconsciente é ativada e a sua memória volta exatamente no momento que a dor aconteceu. Quando eu falei isso numa aula para a turma, ela teve um insight poderoso. Subiu um post no Facebook e falou assim: Mônica, na sua live você falou isso, isso e isso. Foi exatamente o que eu falei, foi o que eu repeti para vocês aqui. Só que eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, tá? Eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido e eu tô muito preocupada. Será que faz sentido?
Aí ela explicou o que ela lembrou. Que a cama que ela dormia, foi dos pais. Foi herança dos pais. Não era dela, né? Porque os pais faleceram e era uma cama de casal daquela madeira antiga, toda trabalhada, ela gostava muito. Na partilha dos móveis, ela pegou aquela cama para ela. E a cama era normal, tinha cabeceira, tá? Era uma cama mesmo, não é uma box com cabeceira, é uma cama mesmo. Mas era uma cama toda torneada e era a cama dos pais. Os pais dormiram naquela cama por 50 anos, tanto que a madeira é muito boa para você ter ideia, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Aquela cama passou por muita dor e sofrimento. Por quê? Porque a mãe dela teve 3 abortos naquela cama. 3. Ela é irmã de 5, né? A mãe teve 5 filhos vivos. A mãe teve 8 filhos. 5 filhos vivos. Ela era caçula. Os abortos e os partos eram feitos naquela cama. Então, aquela cama nascia as crianças, porque era cama de interior, ela não ia para o hospital, ainda era daquela época, e teve 3 abortos, sendo que um deles, a mãe dela quase morreu. E ela sempre era escondido dela, porque como ela era caçulinha, teve essa morte prematura antes, né? Depois que ela nasceu, foi o último bebê. E a mãe quase foi embora. Foram muitos dias de sofrimento e dor. E ela ficava angustiada porque ninguém deixava ela chegar perto da mãe. Então ela ficava muito, muito triste o tempo inteiro. Aquilo ali virou um transtorno para ela, porque ela ia para a caminha dela e ela achava que a mãe dela ia morrer. E ela achava que a cama era um bicho papão. A cama era o problema. Gente, ela tinha 3 anos. A cama era o problema. Então a cama guardou memórias e essas memórias com o tempo foram apagadas. É o que acontece com a memória da gente. A memória da gente, ela vai para nossa mente subconsciente, ela fica imersa. E aí os anos vão passando, a gente vai esquecendo. Os anos vão sumindo e ela vai esquecendo, tá? É isso que aconteceu. Bom, quando ela ouviu essa aula minha, ela caiu a ficha. Mônica, na hora eu lembrei, eu tive um flash de memória, lembrei, eu com 3 aninhos. Nossa, eu não lembrava disso há séculos, há anos. E aí eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu lembrei de toda aquela dor novamente. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim: minha linda, olha só, deixa eu explicar uma coisinha para você, que é muito importante. Há quanto tempo você está dormindo nessa cama? Ela virou e falou assim: Mônica, olha só, meus pais faleceram tem mais de 1 ano. Mas tudo ficou nas camas, tá? Tudo ficou nas camas. Ó, tudo ficou na casa. A partilha aconteceu tem menos de 1 mês. E essa cama foi pra mim. E eu quis essa cama pra mim, porque ela é linda, eu sempre achei ela linda. Mas eu não podia imaginar que isso podia acontecer. Eu falei assim, então tá, vamos fazer o seguinte, agora você já teve um insight. Vamos testar o seguinte. Você tem outra cama no seu quarto? Na sua casa, pelo menos? Ela falou assim, tem. Eu tenho outra cama. Ela falou assim, então tá. Se você tem outra cama, é fácil para você trocar? Só para você fazer uma experiência de 15 dias? Ela falou assim, não é difícil não, é fácil. Então, faz e volta aqui no Facebook e dá o seu feedback pra gente. Foi exatamente isso que ela fez. Ela tirou a cama do quarto, desmontou a cama, tá? Uma madeira muito boa, desmontou a cama e botou uma outra cama. Que ela era a cama que ela tinha no outro quarto de visita. Simples assim.
Do primeiro dia que ela deitou naquela cama, que era uma cama simples, até o dia que ela me deu o feedback no Facebook, na comunidade, né, da turma dela, foram 15 dias. Ela falou, Mônica, tem 15 dias que eu durmo. 15 dias que eu não tenho pesadelos. Pelo amor de Deus, o negócio era a cama. Eu falei assim, não era só a cama. É a memória de 2 sofrimentos que a cama te traz. Aí agora você tem uma estratégia. Ou você faz um trabalho interno e perdoa tudo aquilo que você viu e sentiu. E tenta dormir na cama porque ela é uma memória dos seus pais. Ou você abre mão dela. Se você realmente não conseguir experienciar mais. E assim ela fez. Ela procurou fazer um trabalho interno, de auto-perdão, procurar. Ela ainda tentou mais 3 vezes dormir naquela cama, ela não conseguiu. Ela falou assim, Mônica, olha, realmente eu perdoei aquele tempo, eu entendi que eu era criança, mas realmente a cama, ela tá muito impregnada disso. Eu não consigo ficar. Eu falei assim, e o que você pretende fazer? Porque são escolhas. Ela falou assim, a minha irmã optou por ficar com a cômoda e eu com a cama. A minha irmã adorava aquela cama. Ela queria aquela cama. E eu quis ficar com ela. E ela deixou. Eu vou fazer uma troca com a minha irmã. Pois ela fez a troca com a irmã. Olha só. A irmã não sentiu nada. A irmã dorme feito um anjo. Sabe por que a irmã dorme feito um anjo? Porque a memória sensorial da Patrícia é ela que tinha, não era a irmã. Então, isso é importante que vocês saibam. Então, móveis, quando existem memórias vibracionais sérias, elas travam de tal maneira que isso causa dor. Isso causa muita dor.